Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui para explicar mais uma meta para vocês. Dessa vez a nossa meta 4. Isso mesmo, eu vou rodar a vinheta para a gente começar a conversar. Vamos lá, nossa meta 4. O que está selecionado aqui para vocês? Primeiro, antes que alguém reclame, nós temos uma pulverização das matérias do edital. Nessa meta 4, realmente nós vamos ter aqui, ó, diversas matérias. Vamos ter, ó, legislação estadual, constitucional, processo civil, direito civil, administrativo, penal, processo penal e português, tá? Thaisa vai ter tudo, é? Basicamente, a gente vai ter tudo. A nossa meta 4, a gente ainda não tá. Quando vocês concluírem, é que a gente chega na metade do nosso programa. E se vocês perceberem, a gente já viu boa parte aí de assuntos que têm uma maior incidência no seu concurso. O que é que a gente está fazendo? Como vocês estão constantemente aí tocando no Anki, eu preciso que o Anki de vocês ele esteja sempre zerado. De qual meta? De todas. E, inclusive, gente, na medida que vocês forem lendo a lei seca, desculpe, lendo a lei seca, respondendo as questões, vão incluindo novas questões no seu Anki, principalmente aquelas questões que vocês têm dificuldade e precisam memorizar, tá bom? Deixa eu voltar aqui na meta. Legislação estadual. Nós vamos estudar uma parte da Constituição agora do Estado de Alagoas. Vocês sabem que em legislação. Opa, deixa eu tocar aqui, porque senão fica chato. Vocês sabem que em legislação estadual nós temos 10 questões, tá? Dessa vez nós vamos estudar o Poder Judiciário dentro da Constituição do Estado de Alagoas e nós vamos estudar as funções essenciais da Justiça, tá? Então tá lá no seu caderno de questões, separado de acordo com a Constituição atualizada aqui do Estado. Em direito constitucional, eu selecionei aqui direitos individuais, mas não só isso, tá? Nessa meta também vai estar incluído nacionalidade, direitos políticos e partidos políticos, lá no seu caderninho de lei seca. Além disso, no Anki, vocês têm aí algumas questões para poder estarem treinando esse conteúdo. Lá, também no caderno de questões, vocês vão tocar em algumas questões referentes à banca de vocês. Em relação a processo civil, o que é que eu fiz? Diminuí, dei uma desacelerada em processo civil. Dessa vez, não é um tema que vem caindo muito. É um tema tranquilo, chamado tutelas provisórias. Mas vocês vão precisar de muita atenção aqui. Eu não vou gravar uma aula agora de tutelas provisórias. Mas vocês vão. Vai necessitar aqui de um pouquinho mais de atenção. E por quê? Primeiro, se vocês perceberem, tem poucos artigos, mas tem algumas peculiaridades. É tema novo, tá? É tema novo no Código Civil, no Código de Processo Civil de 2015. Por quê? Agora nós vamos ter as tutelas de urgência e a tutela de evidência, tá? Para poder diferenciar. Thaís, eu vou precisar saber de todos esses pormenores? Não. Mas as disposições gerais, sim, tá? Leiam todos os artigos. O Anki dessa matéria, nessa meta, vai estar um pouquinho difícil. É um assunto técnico. FCC não vem cobrando para o cargo de nível técnico, não vem. Thaisa, por que você inseriu? Porque fazendo as pesquisas aqui, as outras bancas vêm cobrando esse tema, tá? Em outros tribunais, inclusive TJs. Tem várias questões desse tema. Como é um tema novo, relativamente. Tá, de 2015 para cá, tá me dizendo que é um tema novo. É um tema novo, gente, porque o outro código era bem mais antigo, certo? Deem uma olhada com cuidado nesse tema. Vamos mais. Direito civil. Também um temazinho tranquilo de se trabalhar agora. Agora diferente, né? Diferente do processo civil. Responsabilidade civil aqui é um tema tranquilo. Poucos artigos. Por isso que eu disse, apesar da gente estar pulverizado aqui nos conteúdos, tem poucos artigos de responsabilidade civil. E, gente, são aquelas questõezinhas que volta e meia cai na prova e a pessoa fica em dúvida. Ah, alguém derrubou uma panela da janela do prédio. Responde ou não responde? Paga ou não paga? Tá? Essa responsabilidade civil, vocês vão observar que algumas pessoas vão ter responsabilidade por outras, independentemente de culpa, certo? Imagina aí, ó, os empregadores pelos seus empregados quando eles estiverem em serviço. Então, assim, é um tema bem tranquilo se você ler. Se você ler o conteúdo, responder as questões. Thaís, ainda estou em dúvida, procura no que concursos. Para quem está ficando muito em dúvida, ó,
com direito civil e processo civil, primeira coisa, direito civil, gente, é uma matéria de verdade, de verdade. É uma matéria muito extensa. Como eu falei, acho que em vídeos anteriores, direito civil é uma matéria que você tem, acho que de 6 a 7 períodos na faculdade. Então, imagine. A nossa ementa do concurso, ela tá um pouquinho extensa em direito civil. Mas pensa o seguinte, direito civil, diferente de direito penal, é uma matéria que rege as nossas relações do dia a dia. Ó, é em direito civil que você vai tá lá previsto o que é nascimento, tá? Quando você nasce, você precisa de registro. Quem é absolutamente capaz, quem é absolutamente incapaz, quem é relativamente incapaz. Se alguém sumir, ó, cair um avião, as pessoas desapareceram, como é que fica? Como é que o regime de bens dessas pessoas, como é que fica? Ou, vamos lá, eu quero contratar algo, vou comprar um veículo, vou alugar algo, tá? Você percebe que direito civil, ele vai tratar tanto das coisas suas individuais, da sua vida, nascimento, ó. Pensa que o direito civil, ele traz o cronograma da sua vida. Você nasce, aí você cresce, você se casa, muitas vezes separa, tem menino, né? Antes de separar, teve uma menina por aí, tá? Aí depois você separa. Às vezes você compra um bem, às vezes tem que dividir o bem, às vezes você abre uma empresa, não abre, tudo isso é direito civil. Então perceba, direito civil rege a nossa vida. Não encara essa matéria, sabe? Porque vocês estão lendo artigos de lei. Aí às vezes não. A matéria jurídica, ela é técnica, então esse tecnicismo às vezes afasta, tá? Fiquem tranquilos. Dá uma olhadinha, ó. Respondi tudo aqui, Thaís, ainda tô em dúvida. Ó, a gente tá num programa de 60 dias. Aqui é pé no acelerador. Só que eu não gosto de estar passando esse tipo de cobrança para vocês. Se está muito em dúvida nessas matérias, vai ter que assistir aula ou procurar uma apostila mais densa, ou seja, com mais conceitos para que você possa ir ali contextualizando. É assim que a gente aprende, tá? Por meio de contextualização. Se eu não estou conseguindo visualizar ali o que o código está dizendo, então o que é que eu vou precisar fazer? Ou assistir uma aula, e aí é como eu disse a vocês, direito civil, gente, muitas vezes são 7 períodos de faculdade. Um tema desse, às vezes, vai gerar 3, 4 horas de aula. Por isso que eu disse, como a gente está aqui muito tiro certo, focado na banca, o código seria o ideal. Ler, reler, Anki, coloca mais artigos no Anki ali para você ir treinando, tá? Deixa eu voltar aqui. Além de direito civil, direito administrativo, eu não poderia me furtar de trazer aqui a lei de improbidade administrativa, né? Essa lei aqui, ela tem várias peculiaridades, é muito cobrada, tá? É uma lei muito cobrada. Aprenda, eu acho que a gente já tem um short, na verdade, aqui, né? Tem um short sobre as penalidades da lei. Porém, na lei de improbidade, uma das principais mudanças é que agora nós só temos modalidades dolosas na lei de improbidade administrativa. Antes, no prejuízo ao erário, era prevista a modalidade culposa. Tiveram algumas alterações nessa lei. Então, vocês percebam, no short, vocês deem uma olhada na lei. Leiam, respondam questões. Vocês viram que pelo feedback, para algumas pessoas vai ser diferente, né? Primeiro vou para o Anki, depois vou para a leitura da lei. Para outras, não. Primeiro eu vou ter que conhecer o conteúdo. E se ficar muito difícil, de novo, vai ter que assistir a aula. Principalmente para quem tem mais tempo, tá? Deixa eu voltar aqui. Opa. Vamos lá. Teoria do crime. Vamos lá. Direito penal. Teoria do crime. Gente, eu dou aula disso. Então, assim, eu sei que para eu explicar a teoria do crime, eu precisaria aí de quase umas 30 aulas. Aulas. Sabe por quê? Teoria do crime vai desde a gente explicar as próprias teorias que justificam o crime, conceito, classificações de crime, são muitos conteúdos, tá? Então, é claro que a banca não está querendo que vocês estudem tudo isso. Nós estamos estudando aqui para um cargo de nível técnico. E tem mais. A FCC, ela não tem todo esse know-how em estar fazendo questões de direito penal e processo penal para tribunais. O que é isso, né? Ela não tem essa tradição. Então, a quantidade de questões é diminuída. Até o avanço dela na cobrança dos temas ainda não avançou tanto quanto em outras matérias, que ela já tem um aprofundamento um pouquinho maior. Em direito penal, não. Então, por que eu disse assim, temas bases?
né? Coloquei temas bases. Selecionei os artigos do código, fiz alguns comentários lá no seu caderno de lei seca, alguns. Tem alguns teminhas só cobrando lei seca no seu Anki, praticamente. Lei seca assim para você tocar. É um tema que você, como eu disse, demandariam muitas aulas para aprendizado. Não dá para você simplesmente chegar e aprender do nada direito penal, gente. É direito penal. Diferente de direito civil, né? Que eu disse a vocês, ó, direito civil é muito mais fácil de compreender, porque é o que rege sua vida, tá? É o seu dia a dia. Quando você se casa, você não sabe o que tem que fazer para se casar? Você não vai lá procurar o que é que eu preciso para me casar, tá? Qual é o meu regime de bens quando eu vou casar? Não, não, não. Eu só tenho uma união estável. Mas até para isso, qual é esse regime aqui na união estável, tá? É comunhão total, é comunhão parcial? Tudo isso são temas que lhe interessam muito. Direito penal, com exceção dos crimes que as pessoas no geral já ouviram falar, a teoria do direito penal ela é muito complexa. Principalmente porque a nossa teoria, como eu já falei aqui em vários vídeos, ela foi importada do direito alemão. Então, em razão disso, gente, a gente precisa de muito tempo, tá? Mas não é para vocês simplesmente, ai, não quero isso. Vários temas que estão aí topificados, topicalizados aí no seu caderno de lei seca, em relação a esses temas aqui de direito penal, a gente vai ficar revisando. E revisando bastante isso até o final aqui do nosso programa. Fiquem tranquilos, tranquilos. E mais, a gente vai ter um aulão de direito penal, tá? Depois eu só vou perguntar a vocês lá no grupo se esses aulões que a gente vai fazer daqui para frente, vocês preferem que o aulão seja ao vivo ou gravado. Porque gravado eu posso gravar, tipo, de madrugada, né? Se for no ao vivo, eu vou ter que selecionar um horário meu para a gente poder tratar disso. Mais 5 horas aí para a gente falar sobre um tema, uma matéria, tá bom? Depois a gente conversa sobre isso. Deixa eu voltar aqui. Ó, além disso, trouxe também aqui em processo penal inquérito policial. Thaisa, tem muitas questões pela FCC? Não, não tem. Não tem, como eu disse a vocês. A FCC não é uma banca que tem tradição em cobrar essas matérias. Tá? Isso meio que é novidade. Numa banca de TJ, para o TJ, aqui, FCC está cobrando isso. É claro que quem selecionou isso não foi a FCC, gente. Foi a comissão do concurso que escolheu as matérias, tá certo? Então, tocar aqui inquérito policial. Por fim, português aqui com regência. Essa é a meta 4 de vocês. Deixa eu só fazer mais uma coisinha aqui. Só mostrar uma coisa para vocês. O nosso... Opa... O nosso Anki, ele está recheado, certo? Deixa eu só mudar aqui. Não foi pro meu Anki. Deixa eu só voltar aqui, tá? Rapidão. Não tá abrindo aqui. Deve ter dado uma bugada nele. O que é que acontece? O Anki de vocês, ele tá recheado nessa meta, tá? Vocês vão ter aí, na meta 4, 142 cards, tá? Flashcards para vocês estudarem. Então, além desses, incluam mais. Para quem está atrasado, tire um diazinho, né? Tire um diazinho por quê? Por mais que as matérias estejam pulverizadas com muitos temas, muitas delas os temas são diminutos, tá certo? Então, fiquem tranquilos em relação a isso. Qualquer dúvida, entre em contato para a gente poder aí sanar essas dúvidas. Ó, que eu achei na última faxina. Quando eu trabalhava, eles davam de brinde canequinhas com chocolate. Acho que foi na época de Páscoa. Aí teve outro evento que eles deram essas canecas. Aí eu acabei achando, eu disse, vou levar para nossa aulinha, tá? Até o nosso próximo vídeo, gente. Tchau, tchau.